Já começamos a entrevista coletiva hoje com o lateral Rodrigo Soares. Vamos lá, Gustavo Ramos, Band News. Boa tarde, Rodrigo. Retorno, né, à vista. Não começa tudo de novo, até porque o Atlético tem um saldo de pontos aí em relação aos times que brigam pela Série A do Campeonato Brasileiro, e já nessa reta final de turno você acabou ficando fora de alguns jogos por conta de algumas lesões que você teve, né? Como é que o Rodrigo chega para esse início de retorno? Tá tudo certo? Vai para o jogo contra o Sampaio Corrêa? E como é que você tem visto aí essas recentes passagens pelo departamento médico? Boa tarde. Bem como você frisou, né? A gente está iniciando agora o segundo turno. Claro que o campeonato não começa de novo, obviamente, mas a gente sabe que a gente tem que fazer um segundo turno bem melhor, né? Do que a gente fez o primeiro. Caso a gente queira almejar o nosso objetivo principal, que é o acesso. A gente sabe que a pontuação ela precisa ser mais alta no segundo turno, né? E nós estamos trabalhando em prol disso. Eu, particularmente, ruim, né? Você ficar de fora. Eu vinha uma sequência boa, acabei ficando de fora por um problema grave. Voltei e acabei tendo uma infelicidade de novo no jogo ali, mas dessa vez não foi nada muscular, foi um trauma mesmo. São coisas que a gente não controla, né? E a gente tem uma frustração, né? De não poder tá conseguindo dar sequência, né? Ao jogo. Quando você está começando aí, você volta para o departamento médico, né? Eu até brinco com o pessoal que eu não aguento mais ver a cara deles ali, né? Mas pronto, faz parte. Eu só espero que eu consiga voltar, que eu consiga retornar, consiga realmente dar o meu contributo para a equipe, porque a gente sabe que todo mundo dando o seu melhor aqui, a gente tá mais próximo das vitórias e do objetivo. Rodrigo, e o Jair Ventura é um treinador que você conhece muito bem, né? Você já trabalhou com ele. E eu queria te perguntar, o que você espera com a chegada do Jair, que é um treinador que você conhece, e o que a torcida atleticana pode esperar do trabalho dele? É um cara que eu já tive o prazer de trabalhar, né? No Juventude, ano passado. Cara, é um cara muito bom de grupo, um cara que tem boas ideias, sabe muito bem como é que funciona esse meio aqui. Eu acho que a torcida atleticana pode esperar bastante compromisso. É um cara compromissado, um cara que entende, sabe entender muitas vezes os contextos dos jogos, sabe entender os contextos das partidas e também sim, do vestiário, coisas nesse sentido, né? Basta a equipe se adaptar o mais rápido possível à maneira dele trabalhar, né? Como você falou, eu já conheço bem a maneira de trabalhar, então tem alguns outros jogadores também, se eu não me engano, que já trabalharam com ele também, né? Se o grupo comprar a ideia dele, comprar as coisas que ele tem para oferecer, com certeza tem um cara que tem tudo para ter sucesso aqui. Ainda acerca do trabalho do Jair, no qual você já teve o privilégio de conhecer, qual que é o diferencial, se tratando do trabalho do Jair, para o sistema defensivo? Porque tem gente que fala assim, o Jair é isso, o Jair é aquilo, né? Retranqueiro, aquela coisa toda, mas o Jair teve sucesso com esse tipo de esquema mais voltado para o sistema defensivo. Qual que é o diferencial desse trabalho do Jair? Assim, né? É claro que cada equipe ela muda, cada contexto ele muda, né? São situações diferentes, eram equipes diferentes também, né? É claro que cada treinador tem uma filosofia, eles têm uma maneira de trabalhar, que vai variar dependendo de acordo da situação, de acordo com a situação do clube. Ele é um cara que enfatiza bastante a parte defensiva, né? É claro que essas terminologias, o cara é defensivo, é ofensivo, isso depende muito da maneira como a gente enxerga, né? Alguém pode ver o mesmo esquema como ofensivo ou como defensivo, depende da maneira como você enxerga, depende da maneira como os mecanismos durante o jogo acontecem, também dentro da formação. Então, assim, da experiência que eu tive com ele, é um cara que trabalha bastante a parte defensiva, e é algo que a gente tem sofrido bastante, né, nessa Série B. Inegável isso. E eu acredito que nesse ponto ele vai acrescentar bastante, porque não que seja um cara defensivo, mas é um cara que dá muita atenção à parte defensiva. Ele tem um cuidado especial em trabalhar a defesa e tudo, mas também era um treinador que dava bastante liberdade para a gente fazer as coisas ofensivas também. Eu acho que nesse momento é inegável que uma das partes mais fragilizadas da nossa equipe é a parte defensiva, sem dúvida nenhuma, né? Eu faço parte ali da linha defensiva e a gente tem total consciência disso. E eu sei que é um cara que vai nos ajudar talvez com novas ideias, com novos processos, né? Mas eu acho que o mais importante não é
Não é nem questão tanto do treinador, é questão de nós próprios jogadores entendermos os momentos, né, assim, entendermos que a gente tem tomado muitos gols também por falta de concentração muitas vezes, né, às vezes ali é uma questão nem tanta de posicionamento, é uma concentração, às vezes é tão um pouquinho mais ligado em alguns momentos, né, que a gente tem tomado alguns gols que realmente são bem, assim, vamos dizer, evitáveis, na verdade, né. Tem uns que não tem jeito, toma mesmo, futebol é assim, mas outros, a gente tem tomado alguns gols que são bastante evitáveis. Então, é um cara que vai nos ajudar, eu tenho certeza disso, dá muita ênfase nessa parte, né, e eu espero que nós jogadores ali entendamos o mais rápido possível a maneira dele e que a gente possa trazer o principal, né, que é primeiro estancar essa parte de gols, para a gente pensar nas vitórias e pensar no acesso. Rodrigo, o Atlético terminou o primeiro turno com 27 pontos, né, até numa pontuação baixa, sendo que o Atlético desde o começo foi apontado como uma das equipes que briga pelo acesso. Para o Atlético conseguir chegar na margem de pontos esperados de um acesso, o Atlético precisa fazer uma campanha de líder, né? Uma campanha de primeiro escalão para conseguir o acesso. Como é que você vê essa segunda metade de Série B para o Atlético? A gente acabou o primeiro turno, a gente faz uma análise, né? A gente tem dados, hoje os dados eles não enganam, não mentem. Claro que números não dizem tudo, mas eles sempre dizem alguma coisa, né? E a gente tem percebido, como eu disse, não só a questão dos números de gols que a gente vem sofrendo e que tem atrapalhado a nossa campanha, né? Tivemos muitos empates também, né? Na minha visão, são jogos que a gente deveria ter ganhado, a gente acabou empatando, né? E só você vai pensar, são 2 pontos, mais 2 pontos, mais 2 pontos, que, né, talvez ali de 3 desses a gente estaria lá perto do líder, né? Então, assim, na minha visão, a gente, como você bem frisou, a gente tem que fazer uma campanha de líder, né? Na minha opinião de todo mundo, a gente tem que fazer uma campanha de líder para a gente conseguir o acesso, porque a nossa pontuação nesse momento nos deixa um pouco longe ali daquele primeiro pelotão. Mas a gente sabe que também ali se a gente conseguir engatar uma sequência boa de vitórias aí, de 3, 4 vitórias, a gente já vai encostar lá de novo e a gente vai entrar na briga de novo. Então, assim, o nosso foco é pensar jogar jogo, foi algo que a gente já conversou, a gente nossos atletas já estamos conversados nisso, a gente tem que pensar jogar jogo. Não adianta a gente pensar que vamos ganhar 5, 6 partidas seguidas, ninguém sabe. A gente tem que pensar em ganhar o próximo jogo. Ganhando o próximo jogo, a gente pensa no próximo jogo, porque a gente fica projetando coisas, né, como a gente projetou aqui no começo do ano. A Atlético é um dos candidatos ao acesso, né? Eu continuo acreditando que o Atlético é, sim, um dos candidatos, né? A gente sabe da força do grupo, só que por algum motivo ou outro as coisas não têm acontecido, o resultado não tem vindo, né? E então eu acredito que caso consigamos engatar uma sequência aí de vitórias de 3, 4 jogos, pensando primeiramente, obviamente, jogo a jogo, a gente entra na briga de novo, nosso grupo está bem mais fortalecido agora, jogadores estão retornando, jogadores estão chegando, jogadores importantes, né? Então a gente acredita muito que a gente pode dar uma subida boa nessa Série B no segundo turno. E acreditamos que chegamos num determinado momento do campeonato que não basta só o Atlético fazer o papel dele, né? Tem que fazer o papel dele e torcer para os adversários tropeçarem na Série B, e são muitos, né? Até o 11º colocado, que hoje é a posição do Atlético, todo mundo tem chance. Como é que você está vendo aí esse equilíbrio, né? Essa edição de Campeonato Brasileiro da Série B, onde a diferença de pontuação ela é muito, muito baixa? No começo da Série B, muitas pessoas, né, eu escutei, não só daqui, mas também de parte da imprensa e pessoas assim ligadas ao futebol, que seriam das Série Bs mais disputadas dos últimos anos, né, por conta da paridade das equipes ali. E realmente tem se mostrado isso, né. Claro que daqui a pouco alguma outra equipe vai ficando para trás, é normal, você tem confrontos diretos, né, que acabam definindo também algumas coisas. Né, da minha visão, a gente tem que pontuar bastante assim nesse segundo turno, né, porque falando mais do nosso caso, nós temos praticamente as equipes que estão em cima no final do turno, no caso. Então a gente tem agora bastante equipes ali que estão na parte de baixo da tabela, né, então a gente vai ter, vamos supor assim, umas decisões mais pro final do turno, mas nós precisamos chegar lá vivos, né, não adianta a gente achar que vai atropelar todo mundo até chegar lá, porque isso não é o que tem acontecido no futebol, né, por conta da igualdade das equipes, né, mas nós, pensando em acesso, se a gente quer chegar lá em cima, quer ficar lá em cima, nós inevitavelmente temos que ganhar esses jogos, né, e chegar vivos para os confrontos lá no final, que a nossa tabela está mais ou menos dessa maneira, né.
As equipes estão em cima no final e as estão embaixo agora no começo. Então, eu acredito que vai ser muito nisso. A gente vai ter que vencer bastante desses jogos que estão agora, encostar, e aí a gente vai duelar diretamente com eles. E aí vem que vença o melhor, né? Eu estou vendo dessa maneira. Rodrigo, última semana de janela de transferências, né? Os clubes vão se movimentando, aqui no Atlético não é diferente, e algumas possibilidades de contratações de jogadores que vêm do rival, né? O Heron já veio há um tempo atrás, outros jogadores, para não citar todos, já passaram pelo Goiás e também pelo Vila Nova, e uma outra possibilidade. Como é que, para você que está dentro do elenco, como é que você vê esse tipo de possibilidade? Se um jogador realmente for contratado de um rival, como é que é para vocês que estão gerindo o grupo, que estão dentro do elenco, ver a chegada de um atleta diretamente de um rival? Cara, eu acho que para a gente é tranquilo. São coisas normais do futebol que acontecem. Desde que eles venham para ajudar, para somar, né, vão ser bem recebidos, vão ser bem-vindos aqui. Porque se estão entrando aqui é porque a diretoria acredita neles, né? Então a gente sabe que ninguém entra aqui se o Adson não achar que não venha para ajudar, que não venha para somar, né? E do nosso lado, os jogadores vão ser muito bem recebidos, né? Porque vão fazer parte agora da nossa equipe e são jogadores que vêm para nos ajudar. Então, independente se está vindo do rival, se está vindo de outra equipe, nós queremos somar forças para chegar no objetivo final. Essas rixazinhas assim de rivalidade a gente deixa pro campo, né? A gente sabe que aqui fora as coisas acontecem, jogador às vezes troca de clube, é normal, né? Mas do nosso lado de profissionalismo aqui dentro, a gente vai receber da melhor maneira e que venha para agregar. Obrigado, Rodrigo. Valeu.